O Flamengo arrecada tanto que parece fácil. Essa foi a frase de um consultor financeiro numa entrevista em um podcast chamado Sport Market Makers, falando sobre os balanços do clube e, em especial, analisar o balanço já divulgado pelo Flamengo. Ou seja, que são tantas receitas que crescem ou novas receitas, tanto o valor gerado e arrecadado que faz fácil arrecadar, monetizar, gerar receita. Mas por que é fácil para o Flamengo gerar receitas? Ou por que parece fácil? É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você chegou aqui de paraquedas, se inscreva. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou discordou de alguma coisa que foi dita no vídeo, não tem problema. O importante é interagir e através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, na descrição do vídeo tem um link para você se tornar membro do canal, com uma série de vantagens e benefícios exclusivos. Então, se você está vendo, curtindo o vídeo e curte o canal, clica no link, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, vamos lá. O Flamengo arrecada tanto que faz parecer fácil. Essa foi a frase de um consultor financeiro num programa de entrevista no Sport Market Makers. Porque ele fica impressionado, ou ficou, ao ver o balanço do Flamengo. Eu já fiz alguns vídeos a respeito, dizendo que existe um crescimento, uma taxa de crescimento acelerado em todas as receitas do Flamengo e também linha de novas receitas. Quem acompanha o canal sabe que eu já fiz vídeo a respeito disso. E vou fazer aqui um parênteses, tá bom? Gente, às vezes eu me torno um pouco repetitivo, sim. É claro, eu já recebi alguns feedbacks construtivos, eu agradeço muito. Eu tento ser um pouco menos, mas eu não faço nenhuma agenda para seguir, né? Eu tento trazer aqui os temas que já são temas um pouco técnicos, então eu tento dar um contexto de conversa de botequim, sabe? Não seguir nenhuma agenda e falando na medida que as coisas vão aparecendo. E às vezes, provavelmente por eu não seguir essa agenda, alguns temas voltam, tá bom? Mas é porque eu tento deixar um tema técnico um pouco mais descontraído ou um pouco mais livre para que as coisas fluam naturalmente. Essa é a ideia, pelo menos, mas eu agradeço o feedback. Vamos lá, como eu estava dizendo, essa questão das receitas do Flamengo. O Flamengo cresce de maneira acelerada em todas as suas linhas de receitas e também em novos negócios. Esse crescimento em todas as linhas de receitas, porque a pergunta que eu deixei na introdução é: por que o Flamengo cresce tanto? Por que parece tão fácil? Bom, primeiro que o Flamengo usa o conceito de receitas combinadas, né? Se a gente fosse na área comercial de vendas, seriam as famosas vendas casadas, aquela compra essa cama e leva esse travesseiro, aí tu acaba vendendo um travesseiro também. E essas receitas combinadas, ou exatamente isso, combinadas, são aquelas receitas que uma impulsiona a outra. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui no vídeo, né? Por exemplo, eu dei um exemplo, foi boa. Eu dei um exemplo aqui no vídeo sobre a questão da Flamengo TV e como, ano passado, chamado de Flá TV, turbinou as receitas publicitárias do Flamengo. Como assim, Diogo? Na medida que a exposição com a Flá TV e a Flá TV+, que é o serviço on demand do Flamengo, que você paga assinatura ali para ter acesso a conteúdos exclusivos, na medida que essa exposição aumenta e você vê que a linha de receitas da Flá TV ano passado, ela aumentou consideravelmente também aumenta a exposição. E se aumenta a exposição, aumenta o atrativo para patrocinadores, para empresas, parceiros, negociarem com o Flamengo, fazerem novos negócios com o Flamengo para exporem suas marcas na
Flá TV ou na Flá TV+, no caso do ano passado. Então você vai notar que cresceu as receitas da Flá TV, cresceram, né, as receitas da Flá TV e cresceu também as receitas com publicidade. Você vê que uma coisa tem a ver com a outra. E se você reparar, 100 milhões dessas receitas publicitárias não tem a ver com as receitas colocadas nos patrocínios de uniforme, né? Ou seja, foram receitas fora do uniforme, receitas publicitárias fora do uniforme, totalmente conectadas com a exposição da Flá TV. É uma marca que você coloca lá no treino do Flamengo ou nos bastidores de um jogo. Você vai aproveitando esses momentos e vai expondo as marcas, os parceiros. E aí você acaba crescendo. Então, esse é o conceito de receitas combinadas que o Flamengo usa. Eu dei esse exemplo, mas se você analisar o balanço do Flamengo, você vai ver que outras receitas também são combinadas nesse sentido. Faz parte de uma estratégia comercial, estratégia de marketing também e de um plano de negócio, tá? Agora, Diogo, ok, as receitas combinadas já entendi. E quais outros fatores que levam o Flamengo a seguir crescendo as suas receitas? Bom, um fator muito importante tem a ver com a questão da demanda do Flamengo. O Flamengo, ele tem uma demanda muito grande de consumo de conteúdo e do que se refere ao Flamengo, né? O Flamengo, ele tem aí na faixa de 50 milhões de torcedores, mas ainda tem um oceano de serviços que ele pode oferecer. E na medida que ele vai desenvolvendo, estruturando esses negócios, ele vai colocando no mercado e vai sendo consumido, e aí volta o conceito de receitas combinadas. Ele cria um novo negócio que mexe uma receita nova, mas que mexe com outra receita também. Então, o Flamengo, ele vem gerando essa questão de novos serviços, novos negócios para atender a uma demanda cada vez mais crescente, né? O Flamengo, ele também cresce nos últimos 5 anos, ele tem ali uma taxa de crescimento de 5%. Gente, isso pode parecer pouco, mas não é. É muita coisa, porque, por exemplo, no ano 1 ele cresce 5%. No ano 2 ele cresce 5% em cima daquilo que já cresceu 5%. E no ano 3 ele cresce 5% em cima daqueles 2 primeiros anos. Os famosos juros compostos. Quando você vai ver, no intervalo de 3, 4, 5 anos, o Flamengo teve um crescimento absurdo. E os outros clubes, eles não conseguem manter essa taxa de crescimento, porque eles mais ou menos que estão estagnados, eles não têm essa questão da demanda reprimida que o Flamengo tem, ou da demanda ainda que está ávida por consumo. E aí, é claro, pela torcida maior que o Flamengo tem em relação aos outros clubes. Por exemplo, o Flamengo tem uma torcida 3,5 vezes mais que o Palmeiras, que é o segundo clube em termos de torcida, né? Não, desculpa, em termos de receita. O segundo clube em termos de torcida é o Corinthians. O Palmeiras é o terceiro, se eu não estou equivocado. E o Flamengo tem 3,5 vezes mais torcida que o Palmeiras. Então, essas coisas, elas vão contando, né? Não é um fator apenas, são vários, né? Você tem uma base de consumidores 3,5 vezes maior, você tem receitas combinadas, como falei, você tem uma demanda que ainda não foi atendida, então na medida que você vai criando novos serviços, você vai atendendo essa demanda e crescendo, e você tem uma taxa de crescimento que mostra que você está longe de atingir o teto, né? Então, o Flamengo, ele tem um cenário diferente dos irmãos aqui do Brasil, dos co-irmãos, dos clubes irmãos aqui do Brasil. Qual é esse cenário diferente, Diogo? Ele ainda tem muita coisa para explorar em termos de consumo da sua base de torcedores, né? Se você for ver, o Flamengo, normalmente, em média, ele tem ali de 40% a 50% mais receitas que o Palmeiras. Esse ano, o Palmeiras aproximou, mas muito em função das vendas do Endrick e do Estevão, o que não vai acontecer todo ano, tá? Não existe essa teoriazinha aí de que o Palmeiras vai encostar, não existe, porque o fator principal, a base de tudo isso, é uma base de consumo. Do Flamengo tem 3,5 vezes mais, então não tem quem compre essa ideia, a não ser quem queira rasgar dinheiro. Mas o que eu quero dizer é que essa diferença de 40% que em média o Flamengo tem sobre o Palmeiras deveria ser até uma diferença maior, mas não é, porque o Flamengo ainda não explorou os serviços, a demanda, ele não ainda atendeu a demanda como ele poderia atender. Então é como se o Flamengo estivesse crescendo e tem toda uma estrada ainda para construir, né? Para que ele possa
colocar o cimento ali direitinho, cimento não, desculpem, ele possa asfaltar direitinho e aí ele possa caminhar, seguir nesse caminho, construir uma estrada asfaltada para que ele consolide mais receita. O Flamengo está muito longe ainda de chegar no seu teto de consumo, né? De receitas, desculpem, porque ainda nem atendeu as demandas que tem por serviço, né? Ainda tem um mar de oportunidade, um oceano de oportunidades aí para ele atender. E um outro ponto relevante é a questão do alcance, né? O Flamengo ele é um clube que tem um alcance muito grande e na medida que o Flamengo ele cada vez mais ingressa na era digital, é um dos clubes que mais avançam nessa área, né? Vide aí a TV Flamengo, desculpa, a Flamengo TV, né? Vide aí a Flamengo TV, ele é um clube que cada vez mais avança nessa questão da era digital e com isso ele vai aumentando o seu alcance. Na medida que ele aumenta o seu alcance, o mercado publicitário enxerga, visualiza isso daí, o mercado também, querendo consolidar a parceria com o Flamengo, aumenta os valores, tenta discutir uma parceria de mais médio e longo prazo, e a maneira que o mercado tem de, vamos dizer assim, de segurar o Flamengo, de fazer essas parcerias, ou de quebrar a concorrência, né, evitar que a concorrência não feche com o Flamengo e sim a empresa em questão, são aumentar os valores, aumentar o valor da parceria, oferecer algo mais para o Flamengo. Então por isso que você vê principalmente no campo de receitas publicitárias, um aumento muito constante e, sabe, muito constante. Esse é o ponto. Não é tanto a questão do percentual, mas ele é constante. Todo ano o Flamengo tem aumento nas linhas de receitas publicitárias, o que mostra que cada vez mais o mercado tem retorno, as empresas têm retorno e elas querem retornar esse retorno, esse investimento para o Flamengo, para que elas continuem trabalhando, fazendo essa parceria com o Flamengo, como eu disse, um ciclo virtuoso, né? Se você notar, como eu falei aqui nessa questão da era digital, se você notar o Flamengo nas pesquisas, onde ele cresce mais? Por que ele está crescendo a sua torcida? Porque ele cresce mais nas faixas mais jovens, né? Na medida, segundo as pesquisas, nas faixas mais jovens, o percentual de torcedor do Flamengo é muito maior do que é divulgado nas pesquisas, porque nas pesquisas consideram só uma faixa de entrada de 16 anos, mas cada vez nessa faixa de entrada de 16 anos, o percentual de torcedor do Flamengo é de 29%, 30%, 31%, enquanto no consolidado total é de 22%, às vezes 25%, dependendo da margem de erro da pesquisa em questão, né? Então você vê que o Flamengo ele é muito mais forte cada vez mais nas camadas mais jovens, né, nas faixas etárias mais jovens. Então a mensagem para o mercado publicitário é, olha, ele não é só o bambambam hoje em termos de gerador de receitas, ele vai ser muito mais forte daqui a 3, 4 anos, porque essa camada que está chegando aí, essa geração que está chegando aí, estão todas conectadas com o clube. Então o que o mercado publicitário pensa? Poxa, esse cara já é forte hoje e daqui a 5 anos vai ser muito mais, é vantajoso para mim que eu estabeleça desde agora uma parceria a médio e longo prazo com esse clube. E o que isso reflete? Reflete no crescimento das receitas publicitárias se você comparar ano após ano. É nessa linha que mais cresce, claro. E então tem a ver com alcance, tem a ver com os novos torcedores na faixa etária, com o trabalho que o Flamengo faz nessa era digital. É o time que tem mais engajamento, é o time que tem mais inscritos em todas as plataformas e redes sociais. Então é um time que tem um trabalho mais consolidado e mais forte, mais relevante nessas novas maneiras de comunicar e, portanto, gera muito mais torcedores nas faixas etárias mais jovens e passa a perspectiva para o mercado que vai ser ainda mais forte lá na frente. O mercado publicitário normalmente trabalha também com resultados a médio e longo prazo, estabelecendo essas parcerias, e aí, consequentemente, eles querem reforçar isso. É claro que outros clubes também podem ter uma perspectiva nesse sentido, de trabalhar na era digital, de trabalhar faixas etárias mais jovens, coisas desse tipo, mas não tem na quantidade,
né, de forma massificada como o Flamengo tem, porque se você for comparar a torcida, for querer comparar alcance, o Flamengo é muito maior que os outros, e isso aqui não é uma opinião, tá, gente? Isso aqui é um fato, uma constatação. Então, obviamente, os outros clubes não vão ter esse mesmo alcance, não vão ter essa mesma... podem ter uma perspectiva, mas não vão ter uma perspectiva tão relevante com o Flamengo em relação ao alcance, base de consumidores, né? Então, é importante também destacar que, com tudo isso, né, como eu falo, um ciclo virtuoso. O Flamengo é um clube que tem sido protagonista nos últimos 5, 6 anos. Então, você vai somando as coisas, né? É um clube que é protagonista, é um clube que mais influencia na faixa etária mais jovem, é um clube que tem o maior alcance, é um clube que tem o maior engajamento, é o clube que mais trabalha na era digital, com a maior base de consumidores, né? É a torcida que mais consome. E aí uma coisa vai puxando a outra, tal das receitas combinadas ou fatores combinados, uma coisa vai puxando a outra. Por isso é tão fácil gerar receita para o Flamengo uma linha de novos negócios, porque ele ainda está muito longe de atingir o seu teto, né? A sua demanda. E na medida que ele vai criando essas novas receitas, vai consolidando, na medida que ele vai também fazendo essas combinações e vai oferecendo os serviços, vai tendo consumo, né? E aí ele vai quebrando todas as barreiras, sejam elas quais forem, porque as pessoas estão ávidas para consumir. Os consumidores do Flamengo, diferente de uma empresa normal, são consumidores que que eles têm uma identificação com o clube. Olha o caso da Flamengo TV, por exemplo, que tem a concorrência da Globoplay, né? Eu vou trazer os números assim que tiver, mas as informações preliminares foi que foi um sucesso já o lançamento, e aí vão falar, poxa, mas tem a concorrência da Globo, da Globoplay. Mas o cara, entre pagar para Flamengo TV e para Globoplay, você acha que ele vai pagar para quem? Vai consumir quem? É claro que é a Flamengo TV, porque ele tem essa questão da fidelização com o clube dele, né? E diferente de um consumidor normal, né? Que vai comprar pela qualidade do produto, pela precificação. O do flamenguista também, mas ele tem um fator diferencial que é a identificação dele, a fidelização dele com o clube que ele ama. E isso daí quebra muitas barreiras e é outra coisa que explica também o crescimento tão grande do Flamengo em todas as linhas de receitas. Ou seja, o Flamengo ele tem uma musculatura econômica, financeira, uma capacidade de geração de receitas muito maior que os outros clubes. Na verdade, isso sempre foi assim, só não foi explorado da maneira correta. Então, essa musculatura, essa máquina azeitada, engrenada, funcionando, acaba tendo esse ciclo virtuoso. Gera receita, gera time forte, gera mais exposição, gera mais títulos, gera mais torcedores, gera mais engajamento, gera mais tudo, gente. E aí acontece esse fenômeno que alguns especialistas dizem, tem essa frase, né? O Flamengo arrecada tanto que faz parecer fácil. Na verdade, acaba sendo fácil mesmo, né? Porque é um clube que ainda tem muita demanda, não chegou no teto, diferente de uma empresa que já explorou todo o mercado que ela podia, toda a base de consumidores. O Flamengo ainda está longe disso, ainda pode e deve aprimorar os seus serviços e, consequentemente, a tendência é que a gente veja para os próximos anos essas receitas crescerem ainda mais. Porque, olha, o Flamengo ainda não chegou nem, sabe, eu não sei mensurar em percentual, mas está muito longe de chegar no teto de crescimento, considerando o mercado interno aqui no Brasil. Aí você avalia, então, na medida que ele for expandindo a sua marca, que é a estratégia que ele tem, expandindo a sua marca, através da Flamengo TV, conquistando um mercado que hoje não existe para ele, ou seja, aí, meu amigo, o céu é o limite, né? E é isso que acontece com o Flamengo. E não adianta fazer essa comparação com outros clubes, porque é uma comparação até desleal, sendo que o que impulsiona tudo isso, o principal ativo que impulsiona tudo isso é a base de consumidores, é a base de torcedores. Se você for comparar isso em relação aos outros clubes, a diferença é muito grande. Até para o Corinthians, que é o segundo time de maior torcida do país, ele tem uma diferença de 12 milhões de torcedores. E 12 milhões em consumo é coisa para dedéu, né? E, além do que, a representatividade do Flamengo, do alcance que a gente fala, é muito maior que os outros clubes. Então, a comparação com outros clubes nesse sentido é até meio desleal, como eu disse, e
a tendência é que frases como essa, o Flamengo arrecada tanto, que parece fácil, seja repetida também no ano que vem, porque está só começando. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante aqui para o canal, então se inscreva, deixe o like, famoso joinha, claro, comente aqui se você gostou ou não, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e não esqueça de ir lá na descrição do vídeo, clicar no link para se tornar membro do canal com uma série de vantagens e benefícios exclusivos. Se torne membro, participe da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.